Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? É um prazer, é um privilégio estarmos aqui reunidos novamente para mais um bate-papo, para mais um passeio bíblico. As Escrituras Sagradas, elas são maravilhosas, elas nos trazem respostas incríveis que vão ao encontro da nossa necessidade. Nós estamos aqui numa série Perguntas Difíceis da Bíblia e nós queremos hoje responder os mistérios da alma. Você já parou para pensar enquanto o quão misterioso é para muitas pessoas a alma humana? Você vai perceber muitas coisas que nós nem paramos para refletir, mas que está tudo aqui, ó. Está tudo aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada desvenda a alma humana. Então vem comigo para esse passeio pelas Escrituras Sagradas. Mas antes, deixa seu like, compartilha esse vídeo para os seus amigos, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. E é um prazer, um privilégio saber que você compartilha comigo desse amor por Jesus e dessa vontade plena de conhecer as Escrituras Sagradas. É um prazer a sua companhia. Vamos lá? Então, antes de mais nada, eu queria dizer para você que a alma humana é a nossa referência, é a nossa individualidade, é aquilo que nos agrega personalidade, as nossas emoções, o nosso caráter, os nossos sentimentos, tudo aquilo que nos identifica como eu sou, né? Eu sou Ana Cláudia, e você quem é? A tua alma é aquela que te personaliza. Jesus conhece perfeitamente a sua alma. O Deus Todo-Poderoso te formou antes de que você se formasse lá no ventre da tua mãe. Ele já te chamou, já te nomeou, já te escolheu pelo nome. É isso que o profeta Jeremias nos diz lá em Jeremias 1:5. Que maravilhoso, né? Esse Deus que nos conhece em intimidade, em profundidade, que nos chamou à existência e nos nomeou pelo seu nome, e ele diz assim: tu és meu. Oh, glória a Deus! Mas para você ser verdadeiramente dele, você precisa confessá-lo, você precisa adorá-lo, você precisa servi-lo, você precisa se conectar com ele. Então a nossa alma é isso. E quando começa a nossa alma? Nesse fôlego de vida. Lembra lá de Adão, quando ele foi formado lá no paraíso? Lá quando o Senhor formou todas as coisas, criou todo esse mundo espetacularmente lindo que nós contemplamos, né? Esse sol maravilhoso, essa lua bela, esplendorosa, esse céu estrelado, a natureza, as cachoeiras, os animais, as frutas, ai, tudo tão deliciosamente bem feito, tudo minimamente, né? Pensado e calculado. Aí ele foi lá, pegou do barro, da terra, formou o homem. Mas o homem não era um ser vivente, até que o Senhor deu do seu próprio espírito e soprou sobre ele, né? E ali nasceu a nossa alma, né? A nossa alma humana. Oh, glória a Deus por isso, o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e Ele nos quis que nós fôssemos individuais, nós tivéssemos nossa personalidade, nós tivéssemos os nossos gostos, as nossas escolhas, mas que nós fôssemos na aparência como Ele, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, porque o nosso espírito é eterno, a nossa alma é eterna. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, amados, quando que uma alma morre? Quando ela atinge a idade da inocência. Porque o Senhor, quando ela atinge a idade da consciência, porque o Senhor Jesus nos diz que enquanto nós permanecemos inocentes, nós somos do reino de Deus. Porque das crianças, né? O reino de Deus pertence às crianças. As crianças são do reino de Deus. Isso está lá em Mateus 19:14. Então, quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo assim, os inocentes, eles já pertencem ao céu. Agora, quando você tem consciência da tua individualidade, consciência da tua missão, consciência do seu propósito, consciência das suas atitudes, consciência das consequências do seu pecado, aí você só entra no céu pelo sacrifício de Jesus. E isto, amados, é muito maravilhoso, porque o Senhor, o nosso Deus, ele nos identifica, nos deixa um selo de exclusividade quando Ele nos dá a nossa alma, mas Ele também nos deixa a liberdade de escolha, a liberdade de adorar,
a liberdade de nos posicionar no reino dele. E essa é a maravilhosa graça de Deus, porque nós vamos para o céu não porque nós merecemos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou e também porque fomos livres para escolher. Eu sou livre para escolher Jesus, você é livre para escolher Jesus. E essa liberdade que Ele nos dá faz toda a diferença. Então, lá em João 3, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus encontra com Nicodemos, ele fala assim que é necessário nascer de novo. Por quê? Porque nós, conscientes, pessoas que sabemos do nosso pecado, sabemos do julgamento de Deus, nós temos que nascer de novo. Mas isso não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Nascer de novo significa assim, ó, eu vou reprogramar a minha alma. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não roubo mais. Se eu fazia o mal, agora eu vou fazer o bem. Se eu não orava, agora eu sou uma pessoa de oração. Se eu não era uma pessoa de adoração, agora eu vivo para adorar ao Senhor. E a minha alma se volta a Deus. Minha alma não se voltava a Deus, agora minha alma se volta a Deus. Porque eu conheço os meus delitos e os meus pecados, mas eu conheço a grandeza do meu Deus, do meu Salvador. E sobre a cobertura do sangue dele, eu adorarei ao meu Deus e eu entrarei no seu reino pelas portas. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, amados, esse novo nascimento é muito necessário para você reprogramar a sua alma. Então, a sua alma, porque nós temos a identidade de Adão, né? O pecado de Adão, o pecado original de Adão, que é o pecado da desobediência, o pecado da separação do homem de Deus, ele nos faz caminhar para a morte. Isso é muito importante você ter ideia e em mente isso e guardar na sua cabeça. Não são as boas ações que salvam o homem do julgamento final, porque as boas ações não anulam o sacrifício de Jesus, não são maiores do que o sacrifício de Jesus naquela cruz. A única coisa, o único modo de alcançar a salvação e reprogramar a sua alma é aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para isso é necessário reprogramar o seu caráter, reprogramar as atitudes. E é isso que nós chamamos de novo nascimento. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se a gente fica como o filho pródigo, querendo a nossa riqueza, querendo viver a vida dissoluta, querendo viver a vida de festa, gastando a nossa herança, né? Gastando a nossa saúde, gastando a nossa vida com festas e com coisas supérfluas e nos enchendo deste mundo e nos afastando completamente de Deus, nós caminhamos a passos largos para a morte eterna. Mas como o filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai, o Senhor também espera isso de nós, que nós nos arrependamos e voltemos para a casa do pai, porque se nós deixarmos a vida nos levar, a vida vai nos levar para o inferno, para a morte. Ou tem pessoas também que a alma dela, né? A alma dela não quer Deus. Ela não quer Deus, ela quer viver servindo a outros deuses. Ela serve a si mesmo com o seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua vida dissoluta. Às vezes serve a deuses estranhos, né? Lá nos tempos bíblicos tinha Moloque, tinha Aserá, tinha aqueles deuses babilônicos, tinha Marduk, que Nabucodonosor adorava antes de conhecer Sadraque, Mesaque e Abednego e se render, né, ao Deus verdadeiro. Esses deuses, eles ainda existem, só que eles vêm em outra formatação, eles não vêm daquele jeito. Aquela religião já não engana mais, então vem outras religiões para nos enganar, para cegar-nos, para nos tirar da essência da adoração. Então não se iluda, meu querido, muitas almas vão para o inferno, mas não é da vontade de Deus, é por causa do nosso livre-arbítrio, é por causa da nossa cegueira, é por causa da ausência de Deus em nossas vidas, é por causa do desconhecimento completo das Escrituras Sagradas. Por isso é importante ler ela, porque ela nos provoca, ela nos traz vida, e a vida que ela dá é eterna. Amém, amados? Amados, e o que acontece então quando nós morremos? Quando um cristão morre, está lá em 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo fala que é num piscar de olhos. Num piscar de olhos, nós estamos lá com o Senhor.
né? Ele fala assim que os que morrem, eles morrem aqui, mas no minuto seguinte ele já está na presença de Deus. A gente nem percebe a morte. Aqueles que estão com Cristo não experimentam a morte, porque passam desse plano físico, natural, empírico, onde eu pego, onde eu toco, e nós vamos para o mundo espiritual, que é de Jesus. E é um portal, é simples, é rápido, mas chegando lá nos vem um juízo, como está lá em Hebreus 9, 27. Quero ler para você aqui, ó, tá? Você que acredita que vai ter, que tem um monte de vidas aí, que você vai ter um monte de chances, que você vai conseguir voltar em outra vida para pagar os teus karmas, os teus pecados. Não se iluda, querido. A palavra do Senhor é muito clara. E ela fala assim, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós morremos. Os crentes, eles vão numa revoada de anjos. Está lá na parábola do rico de Lázaro. Pode ler lá com atenção no capítulo de Lucas, acho que, se não me engano, no capítulo 16, tá? É a parábola do rico e do Lázaro. E o Senhor fala que o Lázaro morreu e ele foi, uma revoada de anjos foi levar ele lá para o lugar de refrigério, para o seio de Abraão, né? E o ímpio já foi ser julgado por Deus. E ele foi para o inferno, aquele rico. O problema dele era ser rico? Não. O problema do Lázaro era ser mendigo? Então esse que era o atributo para ser salvo? Também não. Mas Jesus deixa bem claro ali que nós, nesta vida, nesse tempo, nós programamos a nossa alma para o nosso destino final. É o nosso plano de voo, é nossa escolha, é a nossa rota. E ela é imutável. Depois que nós cessarmos esse ciclo de vida natural, amados, é imutável. Tudo aquilo que você programou aqui vai se cumprir. Então, presta atenção nisso, porque você vai morrer e depois disso te vem o juízo. Prestou atenção nisso? E o rico e o Lázaro tem dá um devocional daqueles aqui. Nós vamos fazer um só do rico e do Lázaro em breve, tá? Então o destino é céu ou inferno, é salvação ou condenação. E quem escolhe isso, quem decide isso, somos nós, enquanto estamos vivos e temos consciência, porque os inocentes, eles vão direto para o céu. Eles não precisam, né, de escolher. E aí muitos perguntam assim, e já me perguntaram muitas vezes, mas a gente não vai ficar dormindo até a ressurreição dos mortos? Porque as pessoas confundem isso por causa daquela passagem, né, do Lázaro ressuscitando, quando Jesus, depois, ele estava morto há 4 dias, e Jesus fala assim, ele não está morto, ele só está dormindo, né? E aí chegam as irmãs dele, chorosas, e eles falam assim, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitará no último dia, né? E o Senhor Jesus fala assim, não, retira a pedra, ai, mas já cheira mal, retirem a pedra. E o Senhor Jesus, ele grita, ele exclama por Lázaro, Lázaro, saia para fora, e o morto ressuscita. Ele vem, né, todo com aquelas ataduras, com aqueles lençóis todos, e ele ressuscita dos mortos. Então ali as pessoas falam assim, as pessoas estão dormindo e o Senhor vem despertar. Mas o sono da alma, querido, se você ler de novo, né, essa parábola que eu estou falando, as pessoas estão bem conscientes e elas sabem exatamente quem elas são. A gente não perde essa identidade, essa exclusividade de sermos quem nós somos. A eternidade nós vamos ser. E eu sou Ana Cláudia e eu acredito que lá no céu meu nome vai ser Ana Cláudia. Para todo sempre eu serei chamada de Ana Cláudia, porque é este o nome que o Senhor me deu. É este o nome que o Senhor me nomeou. E é esse o nome que vai ecoar por toda a eternidade, né? Vocês estão entendendo? Então, assim, a minha identidade, eu sou alguém que sou única e exclusiva. Olha que lindo, você é único, você é exclusivo.
O Senhor te ama tanto. Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que o sacrifício dele pudesse te alcançar, mas o sacrifício de Jesus só te alcança se você assim o permitir. Então, o sono da alma, quem lê a parábola de rico e do Lázaro, já sabe que isso não existe. Tá? E o Senhor Jesus, lá no paraíso também, lá na morte, na cruz, ele falou assim pro ladrão que se converteu, né? Falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? E ele falou isso do paraíso, então assim, o ladrão ia ter consciência de onde ele estava indo. O ladrão não ia perder a consciência dele, né? O bom ladrão que já não é mais um ladrão, né? Porque ele recebeu a herança dele e ele habita lá, né, junto com Jesus no paraíso. Então, amados, é isso, né, que eu gostaria de falar. Gostaria de falar também que nós vamos ter a ressurreição, sim, como o Senhor Jesus disse. Nós vamos ter um corpo glorificado. Eu creio no arrebatamento da igreja, então eu creio que vai ser num piscar de olhos, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens, e vai ser incrível, e aí, né, todos nós seremos transformados. Também isso é dito em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, abra sua Bíblia e leia, ali todos nós seremos transformados, tanto os que morreram como os que estão vivos, nós todos seremos transformados, nós todos queremos um corpo glorificado, um corpo que vai durar para sempre, e então é nesse momento, aí quando a gente é arrebatado, fica muita gente aqui na grande tribulação, e os que não se curvarem ao anticristo, os que não aceitarem a marca da besta, os que forem morrendo, né, ao longo desse tempo de perseguição, eles vão ter a ressurreição deles, que está lá em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 6, ali vai ter a ressurreição das pessoas que foram fiéis, que morreram durante a grande tribulação, né? E os mortos, os que estão nas profundezas lá do Hades, né? Os mortos que estão lá, eles também ressuscitarão, mas eles ressuscitarão para a segunda morte. Olha que tristeza, que está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15, e também em Apocalipse 20, versículo 5 fala. Eu vou ler esse trecho do Apocalipse 20, para você entender aqui do que eu estou falando, da ressurreição ali nos últimos tempos. Olha só o que fala assim, ó, em Apocalipse 20, capítulo 4, a partir do versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém, amados? E lá no capítulo, ainda neste capítulo, mas lá no capítulo 11, declara assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que está assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Eles foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Vocês estão entendendo, meus queridos e minhas queridas? A nossa alma é eterna, ela vai ser julgada por Deus e ela pode ir para a presença de Deus e lá permanecer para todo sempre. Basta uma decisão sua, que você aceite Jesus, que você renuncie a toda
este mundo, a todos os prazeres sexuais, a todos os pecados, bebedices. Mas isso é com o auxílio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. Porque o que mais você precisa é entregar a sua alma para Jesus. Porque é isso que ele veio salvar. Ele veio salvar as nossas almas. Ele veio salvar as nossas almas do inferno e da morte. Ele veio nos retirar do cativeiro de Satanás. Ele veio para que nós pudéssemos ter a vida, e a vida em abundância, a vida em plenitude. E a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Você é precioso, você é preciosa, você é tão especial para Deus. Reconheça o seu grande valor, reconheça que sem Jesus você está condenado e se volte para Ele, porque Ele é fiel e justo e Ele te espera de braços abertos. Hoje chegou para você a salvação, hoje chegou na sua casa essa palavra de vida eterna e o seu coração se encherá da graça e da misericórdia de Deus. E você jamais não é mais o mesmo, porque o seu nome agora acabou de ser escrito no livro da vida e você vai reinar com o Senhor para todos sempre. Oh, aleluia, graças a Deus. Então, queridos, basta, é muito simples, cuidar da sua alma, cuidar das suas emoções, cuidar dos seus pensamentos. E se entregue totalmente a Deus, Ele fará uma obra nova em sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostou desse vídeo? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude nessa missão de levar Jesus aos corações sangrando. Tem tanta gente precisando ouvir essa palavra, tem tanta gente necessitado, tem tanta gente aflito, com a alma em aflição, o espírito angustiado. Oh, aleluia, mas você recebeu essa palavra e você está liberto, você está liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia.